Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença. Então, vamos ter aqui a palestra da Nai. Ela é bióloga, mestre em ecologia. Ela é um raro exemplo de uma bióloga empreendedora. E ela pode se apresentar melhor. E, Nai, muito obrigada. Fique à vontade. Obrigada a você, Carlos, pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque eu venho da UFBA também, né? Fiz minha graduação na UFBA, Vitória da Conquista, mas vinha muito aqui, então foi nostalgia voltar aqui, alguns anos depois. Então, meu nome é Nayara, eu sou bióloga. Segui uma carreira, né, acadêmica até nesses últimos anos. Sempre tive focada muito, assim, sempre tentando abraçar todas as oportunidades, né? Durante minha graduação em Ciências Biológicas, cheguei a fazer intercâmbio para a Austrália. Eu acho que essa oportunidade que eu tive lá de estudar um pouco de biologia lá também me deu muitas referências e que me ajudou muito nessa orientação, talvez, de insights que hoje eu consigo desenvolver. Depois eu fiz uma especialização em gestão ambiental e licenciamento. Aí segui, logo na sequência com o mestrado na UESC, na parte de sistemas aquáticos, né, tropicais. E em 2019 entrei em doutorado para trabalhar com ecologia e conservação da biodiversidade. E aí eu já tinha, eu não sei, acho que boa parte assim, de quem estuda biologia, né, tem aquele lado que é boa tarde, que é paixão, né, pelo meio ambiente, pela natureza, tem uma questão de identificação que vai além da profissão em si. E eu sempre tentava avaliar assim, o que tinha, né, que seguir. Então, por muito tempo, eu achei que eu ia seguir totalmente a carreira acadêmica, ia ter um laboratório, ia desenvolver projetos na área de ecologia, mas quando estava no meio do doutorado, veio a pandemia, então pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que assim como aconteceu comigo, acho que quase com, né, a vida de todo mundo assim, passou por grandes transformações. Então eu comecei a sentir a necessidade de trazer uma maior contribuição, né, o que eu poderia oferecer nesse mundo, assim, nessa vida, para realmente agregar com o conhecimento que eu tinha. Eu já tinha algumas ideias, alguns sites que ficavam sempre no papel. E aí, em 2021, eu falei, por que não? Eu começo no comércio já, porque eu passei por algumas perdas, passei por uma transição muito grande, assim, e comecei a despertar mais a necessidade de seguir o que eu considero ser um propósito. E eu gosto muito de contar, assim, isso, porque eu acho que todo mundo, às vezes, assim, no seu individual, às vezes se pergunta, né, quais são os seus sonhos, os seus propósitos, como alinhar isso em relação à profissão. E eu fico muito feliz, assim, honrada das coisas, né, começarem a fluir, tanto e isso acaba sendo uma confirmação, assim, para mim. E talvez motive outras pessoas também a buscarem isso, porque eu acho que faz total diferença dentro de qualquer contexto, seja acadêmico, seja no empreendedorismo, seja em qualquer tipo de vivência, a gente se sentir completo e fazendo algo que realmente sinta estar agregando, né, no mundo de alguma forma. E aí nasceu a Ambiente, que é uma empresa que eu fundei em 2018, mas realmente eu comecei a atuar em 2020 para 2021. E boa tarde. E aí a gente, nesse meio tempo eu comecei a desenhar o que seriam esses corpos, eu queria realmente colocar em prática. Um novo olhar para a sustentabilidade é o slogan da Ambiente, né, que representa, na verdade, um olhar coletivo, em que a gente consiga olhar juntos para o mesmo ponto e encontrar soluções em que tenha a participação de todas as pessoas efetivamente. Então, essa identificação do nome, né, do ambiente que traz essa questão do olhar, e até em relação nosso próprio logo, que é esse círculo, triângulo, círculo dentro, que é que a gente possa, né, olhar para dentro, que é, na verdade, o que a gente vê fora, é o que a gente tem realmente, a gente carrega dentro da gente. E o nosso propósito, né, que eu vejo assim como um propósito
mesmo de vida, é trazer soluções sustentáveis, né, em que consiga envolver todas as esferas da sociedade e realmente efetividade nas ações, porque não, assim, com certeza, assim, vocês que atuam dentro dessa área, né, da biologia, que entende, mesmo que independente de qual nível esteja, sobre questões do meio ambiente, necessidades em relação a isso, muitas vezes assim, a gente não consegue praticar muitas coisas que a gente sabe que é correto, né? E isso ela vai em todas as esferas. A gente vive num modo de vida que ele é insustentável. A gente tem um modelo de negócio que é voltado para o capitalismo e é muito difícil, às vezes, se desprender dele de uma forma, falando assim, no coletivo, né, atuar realmente junto. Então, vieram alguns insights que eu vou compartilhar aqui com vocês como estratégia da gente tentar realmente mudar esse panorama de ser insustentável para realmente ser sustentável para a participação. Então, a Ambiente ela traz um modelo de negócio em que envolve a esfera governamental, né, pública e também as empresas privadas e o coletivo, né, todas as pessoas também atribuindo uma contribuição das instituições de ensino, das ONGs e aplicando o famoso ESG. Vocês conhecem esse termo? Essa sigla, né, que ela vem do inglês, que é meio ambiente, social e governança, é um movimento, na verdade, que está chegando com tudo. Aqui ainda no Brasil, a gente nem todo mundo está familiarizado, algumas pessoas não conseguem entender muito bem isso na prática, mas nada mais que unir realmente diferentes setores dentro de uma corporação ou dentro de um setor governamental e que consiga atribuir direcionar todos esses tópicos, né? E os ODS aqui, alguém já ouviu falar? E, na verdade, o colapso já começou, né? O colapso já começou. A gente vive um período chamado antropoceno, porque nós, né, seres humanos, a gente já consegue ter acesso e alterar todos os ecossistemas, né, e os processos que existem de forma naturais, assim. E os ODS, eles foi criado na década passada para poder são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi instituído pela ONU para a gente alcançar até 2030. A gente está em 2023. Então, a gente teria, teoricamente, aí, 7 anos para alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não está referente só à questão ambiental, envolve muitas outras coisas que traz qualidade de vida, né, sustentabilidade, que traz justiça, paz, segurança, e a gente consegue atribuir isso em qualquer nível da sociedade, dentro de empresas privadas, dentro dos estatutos das estruturas como um todo. E isso tem sido cada vez mais importante. Primeiro que a gente já está entrando num período apocalíptico mesmo, mas a gente precisa instituir isso fora do Brasil e alguns países desenvolvidos, né, e que têm buscado avançar com esses objetivos. A gente vê que é possível ser feito, sim, uma alteração das políticas públicas, né, das regras internas, e adequar qualquer tipo de empreendimento a suprir essas necessidades. Então, por exemplo, então, são 17 objetivos, né, que foram instituídos. Então, envolve questão de desigualdade social, desigualdade de gênero, fome, todas essas questões que a gente sabe que o mundo hoje enfrenta e que às vezes é difícil de alterar isso. E aí, através dessa guiança, né, cada objetivo desse, ele tem metas, né? Inclusive, o Pablo estava até me contando que está tendo aqui em Salvador uma mistura, né, de parte cultural, né, trazendo essa questão dos ODS, e eu acho que é uma forma de até trazer para o nosso dia a dia, a nossa realidade, as pessoas ficarem cada vez mais familiarizadas com esses termos, com a importância desses objetivos, que não é uma coisa assim que está só na teoria, realmente a gente tem que aderir e cobrar também, né, políticas públicas que incluam tudo
tanto essas práticas ESG quanto os ODS, elas são exigidas, né, de grandes marcas, de grandes empresas, até para facilitações, por exemplo, de investimentos, o valor daquele empreendimento dentro da Bolsa de Valores, e isso tem sido cada vez mais necessário. Então, como a gente já está passando por essa transição, é muito importante que as pessoas elas busquem entender para que sejam cidadãos e consumidores mais exigentes mesmo dentro, né, desse modelo de negócio que a gente já viu. Eu sempre falo, eu gosto de falar uma coisa que, assim, que eu percebo, né, nesse trabalho, né, que envolve trazer tudo que a gente vê de conceitos de ecologia, do que é realmente correto a se fazer pelo meio ambiente, que para mim o que é mais difícil é despertar, ajudar nesse despertar de consciência ambiental nas pessoas, do que de fato levar o conceito em si, porque como eu disse, todo mundo ele sabe, todas as pessoas eles têm um discernimento do que é realmente certo e errado a se fazer, o que pode ter uma consequência negativa, mas às vezes atribuir isso para a rotina é realmente difícil. Então a gente promove soluções sustentáveis para pessoas, empresas, né, gestão municipal, estadual, possivelmente federal, e aí para trazer soluções inclusivas e personalizadas para cada tipo de empreendimento. Né? A gente, pensando aqui, né, na UFBA, como universidade, tem várias práticas que podem ser inseridas dentro do contexto, que precisa, né, desse despertar e auxílio de todo mundo, desde quem, né, do reitor, da parte de coordenação, mas também do envolvimento dos alunos, dos professores, e trazer isso para o dia a dia. E as tendências de mercado em potencial são inúmeros. Eu tive esse final de semana participando de um evento aqui em Salvador, que foi organizado pelo Sebrae, que foi o Bahia Tech, lá no Parque Tecnológico. Foi um evento muito bacana porque trouxe assim, um espaço, né, para várias startups. A gente esteve lá expondo também isso que eu estou apresentando para vocês hoje, mas tinha muitas iniciativas, né, voltadas para solucionar algum desafio, seja ele poluição, né, voltado para questões das energias, e às vezes só realmente precisa algo que conecte, né, essas pontas. E foi uma das coisas que me motivou bastante a atuar dentro, assim, de um outro setor, né, sair um pouco da academia e furar as bolhas. Porque a gente que vive muito nesse mundo acadêmico, a gente conversa com quem é acadêmico, a gente lê coisas que são acadêmicas, e às vezes quando a gente sai e vai para conversar com, sei lá, quem trabalha na parte de governo, trabalha numa ONG, ou trabalha com uma coisa totalmente diferente, que é assim, dentro da área de cada um aqui, não sabe nem o que a gente está falando. Tipo, é como se a gente fosse um peixe fora da água mesmo. E esse motivo, né, me motivou a desenvolver, que foi que é um dos pilares da Ambiente, Conexão Sustentável, para realmente trazer para o mesmo meio pessoas que ocupam diferentes espaços. A gente fez lá em Porto Seguro, né, que é o local que hoje a Ambiente se desenvolve nesse modelo de negócio. E aí a gente foi o primeiro start assim, para poder fazer um diagnóstico do que estava acontecendo na cidade. Então, no Conexão Sustentável, fiz um evento, a gente convidou secretários do meio ambiente, biólogos que trabalhavam no setor público, os órgãos voltados para o meio ambiente, instituições de ensino. Lá, vocês conhecem Porto Seguro? A gente é de lá. Ah, que legal. Aí vocês estudam aqui. Sim. Massa, faz biologia. Uhum. Todo mundo que está aqui faz biologia, então, né? Legal. E aí eu fui para lá, né, em 2018, porque eu sou de Vitória da Conquista, mas fui trabalhar com pesquisa lá em Porto, fazendo pela UESC, iniciei o doutorado, mas desenvolvendo Lecomar, na UFSB. E aí eu fui percebendo isso, que as bolhas não se... Tipo assim, era cada uma em um mundo. É o que acontece com o algoritmo, né? A gente também acessa coisas na internet, no mundo virtual, que a gente está acostumado a ver, a ler, e aí realmente acho que as coisas, a gente vive num mundo tão polarizado porque isso tem sido cada vez mais intenso, né?
com o auxílio aí das redes sociais. E aí lá eu tentei fazer uma coisa diferente. Eu convidei donos de cabana, né, porque Porto Seguro é uma cidade muito turística. Então tudo está voltado para o turismo. Acho que a maior parte dos empreendimentos lá são hotelarias, né, restaurantes, e realmente tem esse foco. E aí eu vi uma oportunidade muito boa, porque pensando no modelo de negócio para a gente tentar ter uma resposta rápida e avaliar se é escalável ou não, lá tem um cenário ideal. Porto Seguro é a cidade assim, né, que onde tem um centro maior, onde está concentrada as prefeituras. Aí tem Arraial da Ajuda, que já é um distrito menor, e aí depois Trancoso, que é outro distrito, Caraíba. E tem também Cabralha, que é uma cidade menor, e Coroa Vermelha. Então, a gente consegue ter vários distritos em que a gente pode ir testando e trabalhando em cima disso. Em 2021, a gente já trabalhava ajudando algumas ONGs, lá tem um blog que é de limpeza de praia, tem o Instituto Náutico, o Coral Vivo, e aí a gente, como eu já permeava nesses locais, eu comecei a estruturar uma programação em que as pessoas pudessem se conhecer e falar sobre o mesmo assunto. Foi convidados essas pessoas, né, representantes de órgão governamental, do IBAMA, né, da FUNAI, lá também é um lugar que tem uma grande quantidade, né, de aldeias e comunidades indígenas, e que é importante também estar nesse cenário de discussão. E aí, os empresários também da Orla Norte foram todos convidados, e a gente teve algumas parcerias, né, tanto da Secretaria do Meio Ambiente quanto do SENAC e algumas empresas que acreditam na sustentabilidade. E aí a gente fez exposição fotográfica de lixo, trazendo essa realidade das praias, uma exposição que é de um laboratório lá da UFSB, que é de lixo marinho, que é liderado pelo professor Leonardo, e algumas soluções em relação, né, a biodigestores, né, algumas formas que podem solucionar de algum modo, né, essas questões relacionadas ao meio ambiente. E aí a gente falou, né, sobre todo esse processo, apresentou esse modelo de negócio que eu vou mostrar aqui para vocês, e também teve espaço para todas as pessoas que quisessem, né, opinar, dar ideias, e a gente, a partir disso, tem montado um relatório, né? A gente seguiu, né, isso foi em julho, eu acho que dá até para mostrar aqui para vocês o resumo desse evento. E aí a gente seguiu com um grupo no WhatsApp, debatendo sobre essas questões, porque, na verdade, a gente, como pessoas que estudam, né, mais a fundo essa área, a gente acaba sendo uma referência, mas existem muitas pessoas que entendem bastante na prática, de práticas sustentáveis, de soluções, e a gente precisa, na verdade, unir ao mesmo objetivo, porque o que acontece? Às vezes tem uma ONG fazendo, por exemplo, trabalha com o processamento da fibra do coco, que lá foi uma das coisas que a gente observou e a gente está buscando uma solução para isso. São 30 mil cocos, né, que são consumidos por dia, só na orla. E aí tem uma ONG, tem uma associação que trabalha com o beneficiamento dessa fibra. Aí tem uma outra empresa que trabalha também, só que de forma menor. Então, às vezes, não se conectam porque não se conhecem, porque não tem a oportunidade de se juntar e fazer, realmente criar estratégias para fazer aquilo acontecer de uma forma mais efetiva. E aí, isso fora também da região que se atua, sempre tem várias pessoas, né, marcas que estão ali engajadas para buscar uma solução para aquilo. E tudo tem uma solução. Nada se cria, né, tudo se transforma. A necessidade assim, agora é realmente a gente trabalhar em uma rede de colaboração. Quando a gente pensa assim, nos desafios que o mundo tem enfrentado, não tem mais como só esperar do governo, só esperar do setor privado. Realmente é uma responsabilidade, né, e uma atuação de todos. E aí, quando a gente vai olhar, né, como é que está o mercado em relação a isso, existem muitas oportunidades, tanto desde dos resíduos, que hoje a maior parte do Brasil praticamente enterra dinheiro todos os dias. Cada resíduo ele pode ser, né, ter uma outra vida a partir da reciclagem, mas existem muitas, às vezes,
falta de conhecimento em relação a isso, né? E também de força de vontade de fazer aquilo acontecer. Às vezes até de cobrar realmente políticas que sejam efetivas. Mas não só em relação ao resíduo. Hoje a gente tem visto uma crescente assim, no mercado de carbono também. Empresas, por exemplo, americanas, elas precisam compensar o carbono que elas emitem exageradamente. E aqui o Brasil, né, pela quantidade de floresta que a gente tem, é um potencial mercado assim, promissor de poder lucrar preservando o meio ambiente. E isso eu estou falando assim, de milhões. Realmente são, ou bilhões, né, no caso do crédito de carbono. Então, buscando, né, resolver alguns desafios que a gente vê aí diariamente, de que qualquer empreendimento eles precisam seguir alguns pontos assim importantes. Primeiro, o porquê atuar no mercado, né, antes de o que e como. Não sei se vocês já viram sobre esse conceito, né? Ele é muito abordado para quem busca, né, entender melhor o mundo do empreendedorismo. O porquê, ele é a base, porque é onde está o propósito e como vai realmente acrescentar em âmbito, né, social aquela proposta. A maioria dos empreendimentos que a gente vê hoje às vezes falta um pouco e às vezes assim não buscam corrigir coisas para melhorar a vida das pessoas porque não estão pautadas nesse porquê. Eles estão pautados no que e como resolver e às vezes trabalhar em cima do o que e como se voltar apenas para lucratividade. E quando a gente busca entender o porquê atuar naquilo, é onde está encaixado ali um propósito e onde as pessoas, né, de forma geral, se identificam. Assim. Aí, meu objetivo aqui hoje, acredito que Pablo, quando fez esse convite, é mais do que trazer conceitos e falar sobre uma vivência, assim. Talvez seja até acender um pouquinho, assim, cada um de vocês que estão aqui, talvez se sentir parte desse propósito também. Porque a gente vive num coletivo e se a gente não unir forças agora com pessoas realmente que têm um entendimento melhor da necessidade disso, né? Eu não sei assim, o que a gente pode esperar realmente do futuro, porque a gente às vezes projeta muitas soluções para o futuro. No futuro o Brasil tem que ser assim, no futuro a gente vai atuar de tal forma, então no futuro eu vou ser um profissional formado e aí eu vou começar a fazer. Mas hoje, no presente, que a gente realmente está construindo o futuro. Não tem como a gente ser alguma coisa que a gente não procura ser hoje. E isso é muito importante. Então, pensando, né, qual é o planeta que eu quero viver, existem alguns desafios que a gente precisa tentar corrigir para que realmente isso seja possível. Então, a Ambiente está focada em solucionar desafios como poluição, e aí eu acho que eu não preciso nem entrar aqui nesse assunto, né, de dados e informações sobre questões de resíduos e como a gente tem vários lixões, que é uma realidade oculta de todas as cidades e de regiões periféricas. As mudanças climáticas eu também acho que não preciso entrar aqui nesse assunto, porque já está acontecendo e em todos os lugares, e a gente já sabe que eu acho que, principalmente depois da pandemia, a gente já está esperando por qualquer coisa, assim. A gente já olha um noticiário ou roda o feed do Instagram, já esperando qualquer notícia, seja um OVNI aparecendo ou um meteoro caindo. Mas são coisas que a gente já imaginava, já estava nos artigos científicos há muitas décadas prevendo, e agora está acontecendo. E a perda da biodiversidade é uma coisa que eu tenho certeza que dentro das disciplinas, principalmente aí, botânica, zoologia, né, ecologia, vocês veem bastante isso, o tanto de espécies que a gente tem perdido nesse período que a gente está vivendo, né, que é a extinção em massa, sexta extinção em massa, mas que está bem acelerada e realmente a gente já não tem mais nem como prever assim, controles em relação a muitas espécies que são importantes, e desequilíbrio socioambiental. Nessa questão do ponto, né, de desequilíbrio socioambiental, a Ambientes ela tem um foco muito
na comunidade indígena, que são povos que ficaram à margem de decisões e mais vulneráveis em relação a essas alterações, né, ambientais como um todo e às vezes até ambiciosas em relação a várias governanças que a gente já teve. E também aos catadores, né, a classe dos catadores, que são pessoas invisíveis que na verdade são grandes heróis da sociedade, porque se não fosse eles retirando, né, e criando e dando uma destinação para aquilo, e dando, né, uma sobrevida para esses inúmeros lixões que a gente ainda tem, né, até quando se fala em aterro que ainda não está solucionado, né, o problema, eles são assim, fundamentais para a gente ainda não estar no caos, né? Aí nosso foco de atuação, pelo fato de a gente ter iniciado esse desenvolvimento lá na região de Porto Seguro, a gente tem focado em cidades de zona marinha costeiras, né, e de foco turístico. Mas não significa que seja que a ambiente, né, trazendo soluções sustentáveis só se encaixe nesse cenário. Principalmente para a gente poder avaliar a forma escalável, né, desses modelos de negócio e a partir disso, né, ver outras possibilidades de atuação. Atualmente a gente não tem atuado, por exemplo, a nível de indústria, mas não quer dizer que a gente não consiga atuar nesse setor nesse momento, porque lá na região de Porto Seguro mesmo não é o foco, né, pensando nessas questões de empreendimento. Então, a Ambiente ela tem 3 pilares, que é o Conexão Sustentável, que eu comentei com vocês aqui. No final eu vou passar o videozinho, que está bem legal. Que o objetivo é a gente poder reunir pessoas que pensam de forma diferente ou igual, mas que possa estar falando sobre o mesmo assunto e ouvindo também, né, sobre sobre esse mesmo propósito. A gente, além, né, de ter um espaço para debater, a ideia é que a gente consiga trazer esse reconhecimento social e econômico para os empreendimentos que aderirem a esse modelo de negócio, que tem a ver com o segundo pilar, ou o primeiro pilar, que é o Clube de Sustentabilidade. O Clube de Sustentabilidade é basicamente um clube de benefício. E esse é o nosso diferencial como consultoria ESG, né, focada em soluções sustentáveis. Então, pensando como um clube de benefícios, todos os membros eles têm contrapartidas, né, e concessões. E eles se beneficiam com determinadas práticas. Então, o nosso principal objetivo é que cada prática sustentável ela equivale a benefícios, né, no sistema de pontuação. Deixa eu ver se então, a gente oferece consultoria ESG para qualquer tipo de empreendimento, né, claro, né, setorizando, né, grandes geradores, né, e empresas de pequeno, médio e grande porte, e atua, né, com um checklist de possibilidades. Lá em Porto Seguro, eu não sei se aqui tem o IPTU verde, aqui tem na lei, vocês sabem dizer? Acho que tem. Tem? Muitos lugares que já está bem colocado isso, né, do projeto de lei, de aderir ao IPTU verde, que funciona assim. O empreendimento que se adequa a algumas práticas sustentáveis, eles podem ter desconto no IPTU. E eu sei que aqui em Salvador, a Coelba ela tem uma iniciativa, né, de abater da conta de energia. Só que o que acontece lá em Porto Seguro, isso não funciona. Já está na lei há alguns anos, mas não consegue funcionar. Então, como a gente já prestava serviços para o setor público, a gente viu que tinha esse gap e aí ofereceu intermediar isso. Então, a gente oferece assessoria contínua, não assessoria pontual. Assessoria contínua para qualquer tipo de empreendimento. E aí a gente consegue passar relatórios do que está sendo feito para a prefeitura. E assim, a Ambiente é credenciada e está habilitada a certificar essas empresas, né? A gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, registrado 2 selos, que é esse selo verde, que é o nome do selo é Olhar Sustentável, que é uma devolutiva ambiental,
Então, esses empreendimentos que querem se adequar tanto às práticas ESG quanto aos ODS, eles podem ser reconhecidos, né, a partir de uma certificação do selo verde. E esse reconhecimento social, ele é muito importante para qualquer empreendimento, porque acaba sendo um diferencial no mercado. E também benefícios em relação à lucratividade, né, economia do empreendimento. Imagine só, um estabelecimento, sei lá, um empreendimento, um hotel que tenha de imposto aí de IPTU R$100.000, ele poder ter, a partir das suas boas práticas, um desconto de até 15% no seu IPTU, é um valor significativo e que, a longo prazo, isso vai trazer muito mais benefícios para aquele empreendimento. Então, a Ambiente, ela funciona conectando no caso, a parte governamental com o setor privado, e isso acaba sendo positivo para ambos os lados, porque que é uma das coisas assim, que eu acho que é um dos melhores argumentos, assim, trabalhar com práticas sustentáveis, aderir, né, esse tipo de prática dentro de qualquer empresa, isso não vai trazer nenhum tipo de malefício, nem para o empreendimento, e muito menos para aquela gestão ali, para a prefeitura. Pelo contrário, só benefícios. E, além disso, né, pensando não só tipo assim, uma assessoria que seja certificado, mas que a gente consiga dar um suporte, né, a longo prazo. Então, muitas empresas falam, eu não faço, não solicito coleta seletiva, porque vai parar tudo no mesmo lugar, no lixão, no aterro. E aí não busca outras formas, né, de solucionar isso. E aí a gente acabou, ouvindo muitos falarem sobre isso, a gente teve que dar uma pausa, porque a gente começou a atuar com isso em 2021, 2022. Aí foi quando eu descobri que realmente não tinha cooperativa na cidade de Porto Seguro. Aí eu pensei, vou ter que ajudar a cooperativa a existir para poder implementar todo esse modelo de negócio. Mas, assim, hoje a gente já tem uns 18 hotéis, e as hotéis, cabanas, que eles já assumiram o compromisso de entrar e querem. Tem aumentado muito essa demanda. E aí eu deixei todo mundo stand-by e pedi manifesto, porque um manifesto de interesse em relação a esse serviço. E aí foquei em ajudar a cooperativa. Então, a cooperativa que há 27 anos tentava, né, existir, são 40 famílias, tipo, mais de 130 pessoas que viviam do lixão mesmo, em condições assim, desumanas. A gente começou a dar o suporte e intermediar. E as coisas avançaram em 3 meses, assim, absurdamente. Hoje a cooperativa já tem um CNPJ, a gente já está com um caminhão para iniciar, eu acredito que o próximo mês. E aí, o que impossibilitou esses 27 anos? Talvez uma empresa, né, que dentro do ESG é o que corresponde ao meio ambiente, para poder intermediar isso e poder conversar, né, de acordo com a linguagem de cada um. Então, a gente consegue ter esse acesso ao município, porque a gente já apresenta várias propostas e já oferece serviço a nível municipal. E aí, a gente agora está estruturando. A gente vai começar com uma cooperativa, tanto em Porto Seguro, né, naquela região do Pindorama, sabe onde é, né? E também em Caraíva, lá dentro de uma comunidade indígena. E assim, é só o começo, porque realmente a gente precisa, né, avançar com várias coisas. Aí, para essa parte, né, de gestão de resíduos, a nossa estratégia é o seguinte: a gente vai colocar pontos, né, de entregas voluntárias, e onde a gente consiga compactar mais a quantidade desses resíduos e levar para o Pindorama, que é o local onde vai ser feita a distribuição para essas indústrias, né, desses resíduos. Hoje a gente tem várias categorias em relação aos resíduos, mas o básico mesmo é o que realmente precisa ser feito, que é em relação ao plástico, vidro, metal e papel, que é o que a gente mais descarta todos os dias em diferentes, tanto doméstico, né, quanto empresarial e industrial. E aí, conseguindo estruturar isso, a gente agora vai avançar com esse modelo de negócio que eu estava apresentando para vocês, que é a consultoria. Então, a gente assessora esses empreendimentos e também o município para dar essa guiança.
capacita os funcionários, porque também não adianta a gente chegar e falar com o CEO, o presidente ou o coordenador ali, e aí falar, quero. Mas precisa ter toda uma capacitação de todos os setores, desde a cozinha, limpeza, como também atendimento, todas as partes, para que todo mundo esteja engajado da mesma forma, e entendendo que não é só uma demanda profissional daquele empreendimento, mas é uma responsabilidade como cidadão mesmo. E então tem a gestão de resíduos, mas sustentabilidade não está voltada só para a questão de resíduos. Então, um empreendimento ele pode se adequar em relação à energia, né, o tipo de energia que utiliza, cada vez mais frequente o uso de energia solar, mais acessível, o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Eu estava olhando esses dias, tipo, o cara tem placa solar assim, para tudo e a todos os valores, sabe? Então, às vezes, essas iniciativas elas precisam ser mais divulgadas, né? Também serem mais inclusivas. E acho que a partir de pessoas que têm esse entendimento e buscam essas alternativas dentro de pequenas, né, tipos de situações, isso fica cada vez mais possível. E a educação ambiental, que precisa muito, em todos os ambientes mesmo. A gente, nesse São João, lá em Porto Seguro, a gente fez o primeiro São João sustentável ali da região. A gente conseguiu, em 3 dias, destinar corretamente 5,4 toneladas de resíduos. Em 3 dias, 5,4. Todo o recurso foi destinado para os catadores. Aí a gente conseguiu executar esse projeto assim, à base da persistência mesmo. Porque aí que entra, né, o porquê e o propósito. Porque, assim, às vezes, esse início às vezes, não é fácil de trazer entendimento para o gestor público dar esse recurso. Então, a gente marcou reunião extraordinária com o Conselho do Meio Ambiente, e todo mundo foi unânime, todo mundo concordava. E aí foi um sucesso, assim, a gente fez em Porto, Arraial, Trancoso, Caraíba, Vale Verde. E a repercussão foi boa para a prefeitura, a repercussão foi boa para os catadores, foi boa para quem estava envolvido na festa. E aí acabou também deixando uma mensagem para quem estava ali usufruindo daquela festa. Porque às vezes a gente acha que, vamos falar de sustentabilidade aqui na faculdade, porque é o local que a gente está estudando e trabalhando. Mas, e na festa, como é que você age? Né? Como é que é o seu comportamento em relação aos outros momentos na sua vida, assim, em sua casa, né? Então, as práticas sustentáveis, elas podem estar em qualquer ambiente. E aí, a gente teve uma reflexão muito boa, assim, de atrair um despertar para isso de uma forma coletiva, né? No momento que estava todo mundo festejando o São João. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho desse projeto, porque tem a ver com outra iniciativa nossa. E aí, esse empreendimento, ele se adaptando, ele consegue ter benefícios. Mas, além do IPTU, que é uma coisa que algumas cidades já têm aderido, isso só fica um pouco difícil, porque, geralmente, o município ele não tem braço para fiscalizar. Né? Imagine, todos os empreendimentos têm um fiscal para ir lá e conferir. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para confiar. Né? A gente ainda não tem, no caso, a educação ambiental suficiente para falar, não, vamos confiar que aquele empreendimento ele vai seguir à risca todas essas coisas. Então, a gente consegue conciliar isso, porque esse serviço já é oferecido a esses empreendimentos. E aí esse clube, buscando formas de melhorar, e isso eu acho que tem que ser contínuo, né? Buscar sempre melhorias e vantagens. A gente tem desenvolvido, no caso, a letrinha está bem pequena desse slide, mas assim, outros benefícios em relação a esses empreendimentos, não só os empreendimentos, mas ao município também, que descontos, né? Então, cada prática, ela equivale a uma pontuação. Você doou seu resíduo, ele equivale a pontos. Você mudou seu tipo de energia para energia renovável, equivale a pontos. Você aderiu uma capacitação dos funcionários. Olha a questão de pessoa física, você se capacitou, você vai ganhando pontos como sistema de gamificação, né? E esses pontos, eles podem ser convertidos em desconto no mercado local dos membros do Clube de Sustentabilidade. Então, é uma forma da gente utilizar o próprio modelo econômico que a gente vive hoje,
só que de uma forma positiva. A gente já tem outros sistemas de clubes, né? Enfim, que as pessoas elas já veem e o empreendimento já vê benefício dessa forma, mas aí a gente consegue avançar. Aqui em Salvador mesmo, estou com uma agenda também até para buscar mais benefícios, porque além da esfera municipal, a gente pode tentar alcançar mais vantagens em esfera estadual, federal, em outros sentidos que atraia, né, os olhares de quem tem uma empresa privada e queira estar, né, por dentro e participando desse modelo. E aí, que é o terceiro pilar da ambiente, é o aplicativo. Esse aplicativo é uma forma de realmente trazer, né, mais tecnologia e inovação, porque hoje a gente já está bastante dependente, digamos, do celular, e a gente já faz, por exemplo, eu nem saio mais com dinheiro, tudo é Pix, ou cartão que já está, né, vinculado ao celular. E a tendência é isso avançar cada vez mais. A gente já está com um pezinho lá no metaverso e são muitas coisas que eu estava vendo esses dias que a forma que as coisas estão avançando em relação à tecnologia é correspondente a 10 anos. Assim, em um ano a gente vai avançar 10 anos de inovações. Então, a gente precisa também acompanhar esse ritmo, né? A ideia que foi até apresentada nesse evento que eu comentei com vocês lá no Parque Tecnológico, mas ainda está em formato de protótipo, é o aplicativo para ser uma plataforma onde a gente consiga gerenciar tudo isso. Então, tanto o município quanto empresas, eles têm os seus acessos, mas as pessoas físicas também podem participar e ter benefícios em relação a essas soluções sustentáveis. A gente consegue inserir também nesse escopo os empreendimentos que estão focados em resolver, né, esses tipos de desafios. Por exemplo, cosméticos que buscam um método mais ecológico, sustentável dentro dos seus produtos, ou treinamentos em relação à alimentação consciente. São vários serviços e produtos que a gente vê hoje, assim, se for buscar, a gente tem uma gama, mas ainda não está inserido no cotidiano das pessoas. Então, através da plataforma, a gente consegue ter essa visibilidade e atribuir, né, no caso, os pontos que foram acumulados a compras dentro do Eco Marketplace nesse aplicativo. E aí a gente fortalece, né, os empreendimentos que estão nesse mesmo movimento e se beneficia porque as práticas elas vão valer, né, pontuação suficiente para poder ter essa comercialização. E aí, no aplicativo também, tem algumas outras ferramentas que auxiliam muito na parte de gestão pública. Por exemplo, fotografar e georreferenciar tanto para denúncia quanto para registros positivos, por exemplo, locais de queimada, se viu fragmento de óleo na praia, que também isso tem sido bem constante, deposição de resíduos no lugar indevido, e também coisas positivas, por exemplo, desova de tartaruga. Boa, tipo, quando não é monitorada pelo projeto Tamar, praticamente não tem dados sobre as desovas de tartarugas. E aí eu estou falando isso assim, porque nessa minha trajetória acadêmica eu já trabalhei com tartarugas também com desova. E aí a gente via que, por exemplo, acontecia às vezes lá em Porto Seguro, não sei se vocês ficaram sabendo, nesse ano, teve 2 desovas de tartarugas que elas acabaram sendo os filhotes criados pela luz artificial, e aí foram para a pista, estavam sendo atropeladas e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas que ajudam nessa denúncia, né, de entrar em contato para poder falar e ajudar a solucionar aquele problema. E aí, pelo aplicativo, como os municípios eles aderem, né, e buscam também fazer sua contribuição, a gente auxilia com essa gestão de dados de forma mais eficiente para eles. Porque, assim, não tem nenhuma planilha no Excel para poder computar tudo isso. E aí, pensando assim, na esfera municipal, né, de gestão pública, soluções sustentáveis elas podem estar em diferentes formas, não só trazendo benefícios para esses empreendimentos, né? Esse ano a gente fez, por exemplo, um estudo de impacto ambiental para a implementação de uma máquina de limpeza de praia, lá em Porto Seguro.
E aí a gente viu que em alguns lugares funciona, acho que aqui em Salvador tem, né? Aquele trator que faz a limpeza e tal. Só que a faixa de praia daqui de Salvador, ela é bem larga, né? Lá em Porto Seguro é um pouco diferente. A praia é estreita e muito inclinada. Quem já viu lá, tipo, já foi lá na praia, com certeza deve ter tomado um caldo ou ficou com medo, porque assim, as ondas, elas às vezes, por conta, né, dessa inclinação, é um pouco complicada. Mas a gente tem buscado solucionar junto com o município o que poderia ser feito, né? Já que não dá o trator, acabaria impactando mais, e até a questão dessas áreas que ocorrem desovas, né? Poderia ser um problema. E aí a gente tem buscado outras alternativas, né? Já tem algumas tecnologias, tem algumas marcas também que têm iniciativas. A gente está tentando fazer uma ponte entre a Honda e a prefeitura para colocar algo que é uma máquina de limpeza de menor porte acoplada com quadriciclo. E aí isso tem caminhado bem. Fora do Brasil, tem algumas outras iniciativas que até a base de energia solar já consegue ser monitoradas por um controle e fazer essa limpeza de forma mais efetiva. Não dá também para chegar e falar, não tem como fazer dessa forma, vamos deixar agora só a captação manual, porque não soluciona. Né? Acho que nem lá em nenhum outro lugar a gente já vê o tempo todo nas praias muita. Ela tá com sono. A gente já vê muitos resíduos. E assim, tem muitos lugares que tem a iniciativa de projetos para fazer a limpeza de praia e tudo mais, mas não vai tirar o microplástico, não vai tirar os fragmentos, pedaços de palito, canudo, às vezes fica muito ali envolvido com areia e isso acaba indo pro oceano, e aí já tem ilhas, né? Vocês com certeza já viram alguma imagem alguma vez na vida sobre ilhas de lixo que é cada vez mais frequente. Eu acho até uma propaganda muito legal, não lembro qual foi a marca, mas falava assim, a gente pediu aqui para a inteligência artificial gerar fotos do futuro, né, como é que vai estar os oceanos. E aí lançava assim, tipo, no vídeo várias fotos, e aí, tipo, muito lixo, ilhas de lixo e tal. Aí no final eles colocavam, mas nenhuma dessas aqui foi feita pela inteligência artificial, porque todas eram fotos reais de coisas que já acontecem mesmo. Então, pensando assim, tanto em gestão pública, privada, né, e dentro de instituições, a gente consegue ir melhorando isso, trazendo mais momentos de educação ambiental também, juntando, por que não juntar ONGs que já atuam, furar mesmo a bolha, sabe? E levar esse discurso como um posicionamento, né, dentro de outros lugares que vocês frequentam. E aí a gente tem feito algumas parcerias assim bem interessantes lá na região. A gente já conversou com, por exemplo, o pessoal do CDL, né, para poder entrar. Ainda bem, assim, tem tido uma aceitação muito positiva e as coisas têm acontecido de forma muito rápida. Mas eu acho que dá para melhorar, assim, é uma coisa que realmente dá para melhorar nesse escopo que a gente imagina. Aí até um pouquinho do evento, né, do Conexão Sustentável que eu comentei com vocês. Foi muito bacana assim, a participação das pessoas, né, como todo mundo se engaja. E a ideia é que a gente consiga fazer relatórios anuais para a gente ir acompanhando o que está sendo feito. Então, tem tanto o selo que eu compartilhei com vocês, esse aqui, o selo verde, que é uma devolutiva ambiental para esses empreendimentos, para os municípios, e com o aplicativo, né, que está caminhando para né, realmente existir aí dentro dos próximos 6 meses, a gente também a gente registrou o selo amarelo, que é o selo originário. Então, pensando em trazer e reduzir a questão da desigualdade socioambiental, o selo originário, a intenção dele é trazer essa devolutiva para dentro da comunidade indígena. Muitas pessoas de comunidade indígena me procuravam para tentar resolver a questão da gestão de resíduos lá dentro, porque como eles ficam mais afastados das pistas, né, em locais mais isolados,
e com a mudança de comportamento, de consumo deles, acabava formando mini lixões, né, próximo às aldeias. E aí a gente, com o selo originário, a gente consegue trazer esse incentivo, né, das empresas privadas para elas auxiliarem nisso, como uma contrapartida receber essa certificação. A gente consegue promover a educação ambiental, né, formando multiplicadores dentro das aldeias, para que eles possam se organizar e ter autonomia, e também fazendo a gestão de resíduos. Aí, pensando nesse formato, assim, eu e uma outra amiga, a gente criou a UE Recicla, que hoje a gente faz essa gestão de resíduos, tanto dentro da comunidade indígena, a gente iniciou lá na comunidade, na Reserva da Jaqueira, quanto também eventos, né, público ou privado, trazendo essa valorização dos catadores, da comunidade indígena e solucionando através de educação ambiental. Agora, em novembro mesmo, vai ter lá em Arraial da Ajuda você já ouviu falar? Maré Arraial? Que já vai ser a 5ª edição do Festival Gastronômico Esquina do Mundo. Aí a Ambiente está assessorando, né, para trazer soluções sustentáveis, e uma delas foi inserir, no caso, tanto adaptações, o que vai ser utilizado, né, de aqueles utensílios de uso único, a gente pode adaptar a questão da gestão dos resíduos, então trazer a participação dos catadores para atuar de forma em tempo real ali do evento, porque é uma forma de trazer essa visibilidade e importância também. E aí sempre que tem assim, cobertura em relação a entrevistas e tal, a gente gosta também de trazer essa visibilidade, esse espaço para eles, né, de fala. E aí a gente também está inserindo a comunidade indígena, então eles vão colocar os pratos, vão participar como os restaurantes, né, eles se inscrevem e participam, e aí a gente consegue ir curando essas bolhas e trazendo educação. Aí vai ter uma tenda também de educação ambiental, e aí a gente consegue fazer isso de diversas formas, né, e de uma forma muito divertida, né, às vezes com brincadeiras as crianças, né, interagem, aprendem. E o público que é muito legal de trabalhar, é importante, assim, são o público infantil. As crianças, elas geralmente aprendem e levam para dentro de casa e aí cobram os pais a fazerem, né? Que é certo. Então, esses selos são certificações que a Ambiente, ela registrou e a gente já consegue dar de contrapartida. Uma outra coisa que a gente oferece dentro desse modelo de negócio é o suporte para o marketing verde. Muitas pessoas, às vezes, assim, falam, aquele empreendimento está fazendo pelo marketing. Isso é verdade, porque muitas vezes a preocupação é como a empresa está sendo vista. Mas aí tem 2 caminhos. Ou escolhe assim, não vou fazer porque talvez eles não trazem isso como ideologia, ou vamos aproveitar esse tipo de comportamento e fazer com que dê certo e seja efetivo de alguma forma. Então, a gente traz a solução sustentável, a gente monitora essa solução para realmente saber se é efetiva e dar o selo, a certificação e as vantagens, se realmente for real. Então, existe um comitê para avaliar tudo isso. E a gente atua junto com eles no marketing verde, dando orientação, dando esse reconhecimento, porque além deles se destacarem em relação ao mercado, eles acabam influenciando outras empresas a aderirem também, até pela questão da competitividade. E aí a UE que eu comentei com vocês é bem legal, assim, porque essa ideia ela foi muito necessária. E aí a arara é o logo, né, da UE Recicla. A UE é um nome em Pachorrã. E aí a gente está atuando junto com as lideranças indígenas. E a arara porque tem as 4 cores, né, dos resíduos. Esse aqui é uma iniciativa da UE, que são ecopontos, para a gente distribuir em relação à cidade, para poder facilitar, né, esse tipo de distribuição. Então, no caso de descarte, né, correto dos resíduos. E aí a gente pode pensar, assim, a gente pode deixar tudo de uma forma melhor. Às vezes a pessoa associa o lixo a coisa ruim, que é sujo e tudo mais, que na verdade é uma forma cultural da gente lidar com aquilo. Aí a gente só quer se livrar, a gente não quer cuidar, né? Mas se a gente consegue trazer um outro olhar para essa questão, passa a ser totalmente diferente. Tipo, hoje tem vários resíduos que eles servem para gerar outros produtos, não digo nem só no processamento da reciclagem, mas até em arte,
Eu conheci em Camaçari um projeto chamado Ateliê Criativo. Eles pegam plástico, PP que picotam, né? Aqueles de tampinha, tem aqueles de vasilha de água sanitária. Aí eles picotam e aí eles fazem novos produtos. Inclusive, eu super indico assim, conhecer essas iniciativas que acaba não só alcançando um objetivo em relação à produção sustentável dos ODS, mas também muitos outros, porque ensinam para a comunidade, para as crianças, como fazer. Muitas vezes pessoas que estavam assim, tendo crise de ansiedade, depressão, aí elas começam a se engajar em projetos como esse e encontram assim, um motivo e uma identificação que faz com que enxerguem realmente a vida de uma outra forma e se sintam, né, mais felizes de estar participando. Então, às vezes, assim, a gente encontrar uma solução, a gente pode estar abraçando diversos ODS e é desse modo que a gente tem buscado, né, trazer alguns incentivos para as pessoas. Aqui são algumas logos, né, tanto da prefeitura, marcas e empresas lá da região que a gente já tem parceria e aqui já está desatualizado. Isso tem crescido bastante, né, esse tipo de parceria. E aí era basicamente isso, assim, eu queria trazer para vocês, né, esse novo olhar para a sustentabilidade. Eles podem ser feitos de diversas formas. Eu me coloco à disposição, assim, ou de conversas, ou de possibilidades. A gente tem, graças a Deus, ampliado, né, saído já de Porto Seguro, a gente já está alcançando outros lugares, e essa vinda aqui para Salvador foi muito importante, não só para fazer essas conexões nesse evento, apresentar essas ideias, mas eu acredito que não vai demorar muito para eu estar vindo mais aqui em Salvador, né, trazendo novas possibilidades, assim. E aí eu percebo assim, por mais que a gente foque, né, na questão do setor privado, que é onde tem mais capital de fazer as coisas acontecerem, né, e tem dado certo, as pessoas elas estão mais atentas a isso e buscando, né, entrar nesse mercado. E também da parte governamental, que é uma obrigação, um dever, como gestores, de trazer políticas públicas mais sustentáveis, mas também que vocês abraçem um pouquinho assim, a responsabilidade, porque às vezes o lixinho que você separa em casa, né, pelo menos assim, o orgânico do reciclável, ter uma atenção e um cuidado em relação aos seus hábitos mesmo, e a forma de se posicionar também influencia muitas pessoas. Às vezes a gente usa as redes para tantas outras coisas e é bem importante, até como uma referência de quem entende melhor sobre o meio ambiente, vocês se sentirem parte desse movimento mesmo e se engajarem, né, para a gente deixar esse mundo um pouquinho melhor e mais justo, mais sustentável. É isso.